Josué em Jericó, parte 2. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral do Mar Grande defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinhos rotos e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado, vestiam-se de roupas muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgada e disseram-lhe, bem como a todo Israel, viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam, talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué, somos teus servos. Josué disse-lhes, quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam-lhes, teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito, e de como tratou os 2 reis dos amorreus além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, tomai convosco provisões para o caminho, ide ao seu encontro e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei aliança conosco. Vede o nosso pão, nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco. Ei-lo como está agora seco e mofado. Estes odres de vinho que tínhamos enchido novos, agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida. E os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois deste tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes, Gabaon, Cafira, Berote e Cariat-Jearim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito os principais da Assembleia em nome do Senhor Deus de Israel. E toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam, fizemos-lhe um juramento em nome do Senhor Deus de Israel e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Deixá-los-emos vivos, para que não se excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar lenha e carregar água por toda a Assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os. Por que nos enganastes, dizendo que eres de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, a nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos. Trata-nos como te parecer justo e bom.
Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que os não mataram. Determinou aquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e a havia votado ao interdito, que fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era com efeito uma grande cidade, uma cidade real maior que Ai, e toda sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oão, rei de Hebron, a Farão, rei de Jerimote, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Edlon: Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron e o rei de Jerimote, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: Não abandones os teus servos. Venha ao nosso encontro sem demora. Traze-nos com socorro e livre-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: Não os temas, porque os entreguei em tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Beteron, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel na descida de Beteron, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois, um dia como aquele, em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda, e noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento, junto de Josué, em Maceda,
e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: abri a entrada da caverna, e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jerimote, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se ele aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: não temais, nem tremais. Tende coragem e sede fortes, porque assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras que ali se encontram ainda hoje. No mesmo dia apoderou-se Josué de Maceda e passou-a ao fio da espada juntamente com seu rei. Votou ao interdito a cidade com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar. E fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo o Israel a Libna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou ao fio da espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo o Israel a Laquis, onde levantou o seu acampamento sitiando-a. O Senhor lhe entregou e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando ao fio da espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então Orão, rei de Gazer, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo até o extermínio completo. De Laquis passou Josué com todo o seu povo a Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na ao fio da espada, voltando ao interdito todo ser vivo, como tinham feito a Laquis. Subiu em seguida com todo o Israel de Eglon a Hebrom e atacaram-na. Tomaram Hebrom e passaram ao fio de espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi voltada ao interdito com todo o ser vivo. Dali Josué com todo Israel voltou-se contra Dabir e atacou-a, apoderou-se dela juntamente com seu rei e passou-os ao fio da espada. Voltou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar, e fez Dabir e ao seu rei como tinha feito a Hebrom e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Neguebe, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, votando ao interdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué de Cades-Barne a Gaza, toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combatia por ele. Depois voltou Josué com todo o Israel para o acampamento de Gálgala.